Sou obrigada a registrar meu casamento com cidadão estrangeiro no Brasil? Então é hoje que a gente vai falar sobre isso. Por quê? Porque as malandrinhas estão querendo fugir do processo burocrático. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de dar o like, compartilhar com os amigos, chama as meninas que são casadas com cidadão estrangeiro, cidadão americano e que casou fora do Brasil e tá precisando saber de uma parte aí burocrática que estão querendo escapar. Então bora lá pro vídeo. Bom, gente, como eu recebo essa pergunta toda hora lá no Instagram, se você não me segue no Instagram, meu nome lá no @, é Louise James com 2 S, me segue lá pra você acompanhar um pouquinho da minha vida. E os conselhos que eu dou pra vocês sobre relacionamento, sobre adaptação aos Estados Unidos, enfim, a vida de um imigrante. Eu fiz esse processo, eu não achei um processo complicado, né, de registro de casamento, e nunca nem passou pela minha cabeça não registrar o meu casamento no Brasil. Só que eu vejo que alguma galerinha aí, tanto nos grupos que estão lá casada com cidadão e quanto não também, só tem dúvida porque não sabe como é que faz, fica tentando fugir de burocracia por questões de tudo que eu vou ter no Brasil, eu vou ter que dividir com o meu gringo se algo acontecer, se eu me divorciar. Não só o fato disso, como o fato de, eu sou casada aqui, não preciso mexer em nada lá no Brasil, não preciso trocar minha documentação e ter o trabalho de trocar se por acaso acontecer alguma coisa, vou ter que trocar meu nome no documento no Brasil, tá? A primeira coisa que eu acho, na minha opinião, é que entrar num casamento já pensando em divórcio tem alguma coisa errada. Eu nunca vi isso. As pessoas hoje namoram sem pensar em casar. E quando casam, casa já pensando no divórcio. Não sou a favor da galera, e a minha parte também da minha vida, de você ter direito a tudo que o seu cidadão, né, marido, esposo, tem aqui nos Estados Unidos e ele não ter direito a nada que você tem lá no Brasil. Pra começar, né? Só vem a nós o vosso reino nada. Aquele tipo de relacionamento que só as espertas querem, né? Vocês reclamam tanto dos homens, tanto das situações, né, que eles colocam a gente, que nem acontece muito, de homem vacilão. Mas vocês também, quando tem a oportunidade de fazer o correto, de ser honesta com vocês mesmo, vocês não querem fazer. E eu vou dar até um exemplo da nossa sociedade brasileira. A gente reclama tanto dos nossos políticos, dos nossos líderes, que eles têm condutas errôneas, condutas desonestas, e nas pequenas coisas que um cidadão se deve fazer, deveres, né, que a gente deve fazer, o cidadão aproveita para se corromper, para fazer o que não é legal, o que não é certo de se fazer. E sobre o fato de nome, essas coisas, gente, a vida é uma burocracia, né? Se você trocou seu nome pra casado, que assim, Deus me livre e guarde, eu vinha me divorciar, com o nome de casado eu vou ficar, porque eu adoro meu nome James, eu acho chique. Então assim, se você casou aqui nos Estados Unidos e seu problema é a questão do nome, meu amor, deal with. Entendeu? Lida com a situação. Você vai precisar trocar seu nome no Brasil também. Você não pode ser casado. Seu país te permite? Desde quando o Brasil permite que você seja casada em outro país e seja solteira no Brasil? A pergunta que eu tenho pra vocês. Então assim, como eu adoro dar um esporrinho, e o esporro de hoje vai ser básico, porque a gente tem uma convidada pra falar sobre essa parte legal aqui no vídeo, eu vou mostrar pra vocês, pra quem tem interesse de fazer o certo, aonde vocês podem buscar informação. Então bora aqui comigo. Então, gravando aqui a tela do meu computador pra vocês terem ideia do que eu coloquei pra achar as informações. Coloquei consulado brasileiro em Chicago. Registro de casamento. Quando eu cliquei nisso, já apareceu todos esses links aqui, tá? Ó, e consulado, esse aqui. Mas logo aqui no primeiro, se você clicar registro de casamento, Ministério das Relações Exteriores, já te leva para essa página aqui e tem aqui como registrar o casamento. Aí você clica nele e tem essa informaçãozinha aqui básica para você.
O casamento de cidadão brasileiro nos Estados Unidos, tá, gente? Se você mora em outro país, você vai ter que procurar o consulado brasileiro no país onde que você tá para buscar as informações para aquele consulado que está mais próximo, que faz o trabalho da sua região onde você mora, tá? Indiana, o único consulado mais próximo é o de Chicago. Tá? O casamento de cidadão brasileiro nos Estados Unidos deverá ser registrado junto ao consulado brasileiro no exterior para que os seus efeitos sejam aplicáveis ao Brasil. A certidão de casamento emitida pelo consulado deverá ser registrada posteriormente junto ao cartório de primeiro ofício no Brasil. Ok, o consulado não se comunica com o cartório de primeiro ofício no Brasil. Para quem mora no Rio de Janeiro, já deixo vocês saberem que é no centro da cidade, tá? Vocês precisam levar a certidão que eles vão dar para vocês aqui nos Estados Unidos, lá no Brasil, para terminar de fazer esse processo, porque eles não se comunicam. Não precisa ter pressa. O dia que você for no Brasil, você finaliza o processo, mas você pelo menos começou. O respectivo registro consular pode ser feito no Consulado Geral do Brasil em Chicago, mediante comparecimento presencial de um dos cônjuges brasileiros e apresentação de documentação comprobatória. Esse serviço não pode ser solicitado via correio. Não pode ser solicitado via correio, mas depois que você aparecer lá, que foi o meu caso, eles te dão a opção de enviar tudo para você, para sua casa. Você não precisa voltar lá para pegar a sua certidão de casamento, porque não é feito na hora, tá, gente? Aí tem aqui o passo a passo. Tem também aonde você vai clicar para preencher aqui o formulário, as instruções, e aqui tem o que eles te pedem para você ter, né? O formulário do consulado que você vai preencher, a via original da certidão local de casamento. Então, você casou aqui nos Estados Unidos, você vai ter uma certidão em inglês para você levar lá no consulado. Pacto antinupcial, se houve. Tem pessoas que fez um pacto antinupcial, né? Porque às vezes o cara tem um poder aquisitivo, né? Tem as coisas e ele quer se resguardar e vice-versa. Então aqui também, né? Se vocês vão se casar e vocês estão preocupados com as coisas que vocês têm no Brasil e não quer dar direito ao cara, já faz um pacto antinupcial em vez de ficar nessa palhaçada de não querer fazer o registro de casamento, que pra mim é uma palhaçada. Só querem ver a nós o vosso reino e nada. Comprovante de identidade dos cônjuges, tanto a sua quanto a do cara, você sabe muito bem que você precisa. Identidade, passaporte, qualquer coisa parecida. Comprovante de estado civil e filiação dos cônjuges. Se você tem filho, essas coisas assim, né? Original de documento que comprove de mudança de nome em função do casamento. Se você mudou de nome no casamento, aqui nos Estados Unidos, você foi no Social Security trocar o seu nome. Então, você tem que ter o Social Security com o nome de casada ou casado. Comprovante do pagamento da taxa consular, né? Que tá aqui o valorzinho de $20 para primeira via e $5 para cada adicional que você quiser. Eu acho que eu peguei 4, né? E tem uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês, que é essa parte aqui, comprovante do estado civil. Lá no Brasil, a gente prova que a gente é solteiro ou casada com a certidão de nascimento ou a certidão de casamento. Então, no caso, eles vão pedir para vocês a certidão de nascimento brasileira emitida há menos de 6 meses. Na minha época era 3 meses, então eles aumentaram um pouquinho, tá? É uma certidão que aqui, eu não sei se vocês estão falando, mas é o dia inteiro... tá falando sim. Tá? Ou uma certidão de casamento brasileira com a averbação do divórcio, que, né, vocês sabem que quando você casa, sai a certidão no Brasil de casamento, e aí se você se divorciou, você vai ter que ter essa averbação aqui do divórcio. Emitida há menos de 6 meses, para provar ali que você realmente, né, que você realmente não casou de novo, que você é solteiro, para poder fazer tudo isso, que aqui eles pegam se teve algum barangandê aí, né? Tem gente casado no Brasil casando aqui, uma confusão. E aí, no primeiro caso, eles falam aqui, caso o cônjuge brasileiro tenha sido casado anteriormente, ainda que o casamento anterior não tenha sido registrado perante a lei brasileira, o divórcio deve ser homologado nos termos da lei brasileira. Tá, eu não vou ler isso tudo aqui não, mas eu vou dizer pra vocês uma coisa. A certidão de nascimento que vocês precisam é uma amarelinha.
uma certidão de inteiro teor é o que vocês vão pedir. Antes de vir pra cá pra casar com o Zac, assim que saiu o meu visto K1, eu fui lá no cartório onde, né, minha mãe me registrou e eu pedi uma certidão de inteiro teor, porque eu sabia a data que eu ia casar, meu marido já tava mexendo os pauzinhos aqui, e eu sabia que eu queria registrar o casamento, né? Porque naquela época a gente pesquisava muito, a gente tinha grupos de visto K1, de mulheres que iam casar com um cidadão americano e a gente trocava informação. Eles não aceitam qualquer certidão. Eles aceitam uma certidão. Você vai lá tirar uma certidão normal, essa certidão não vai ser aceita pelo consulado aqui. Eles vão querer uma de inteiro teor. Então, pede uma certidão de inteiro teor e vem para os Estados Unidos com ela. Quando sai toda a sua documentação, porque assim, você não precisa ter o seu green card para você registrar o seu casamento. Muita gente acha isso. O seu processo de casamento é completamente diferente de você tirar o seu nome de casada, de você casar. É tudo pelos Estados Unidos. Tanto que quando você vem com visto K1, a maioria das meninas fazem, e eu também fiz, foi. Vim pra cá, cheguei com meu nome de solteira. Eu fui lá, tirei meu Social Security antes de eu aplicar para o meu visto K1. Porque com o meu I-94, mostrando tudo direitinho que eu vim pra casar, você tem o direito de tirar o seu Social Security. Alguns offices, dependendo do estado, não te deixam tirar seu Social Security. Bate pezinho, vai em outro office, faz um barraquinho carioca que você consegue. Não precisa bater em ninguém, não, tá? Tirei o meu Social Security com o nome de solteiro. Depois que eu tirei meu Social Security, eu fui lá e casei. Aí eu casei e já avisei, né? Que eu queria trocar meu nome. Eles falaram que não podia trocar na certidão de casamento. Ok. Aí eu falei, meu nome de casa, não vai ficar de solteira ali, você vai precisar voltar no Social Security. E lá você troca seu nome. Aí você volta com essa certidão de casamento, mostrando que você casou com seu bonitinho, e pede para trocar seu nome no Social Security. E aí você aplica pro seu green card já com o seu nome de casada. Eles não vão, você não vai precisar esperar o seu green card sair para tirar o Social Security, você já tem. Porque o Social Security te permite tirar contas, pode fazer um monte de coisa com o Social Security. Se você for aplicar pro green card, esperar seu Social Security chegar depois, minha filha, você já não vai fazer nada mesmo, já não faz nada, porque esperar chegar o seu documento de trabalho. Então tira o Social Security antes para facilitar a sua vida. Ok, você já tem um documento com seu nome de casada, que é o Social Security. Se vocês quiserem saber mais também essa parte do green card, eu posso trazer outras pessoas aqui. Me deixa aqui embaixo a palavra green card. Se eu ver bastante green card, eu trago uma pessoa que tem mais conteúdo sobre isso pra ajudar vocês. Mas vocês também têm que me ajudar. E solta o dedão aqui, ó. Thumbs up, moleque. Ok, agora eu tenho um documento americano com o nome de casada. Agora se... Deixa eu avisar que eu falo rápido, né? Deixa eu respirar. Carioca demais. Eu sei que vocês não estão entendendo nada. Deus, calma aí. Se eu deixar pra aplicar a documentação de green card pra eu receber o Social Security junto com o green card, sua vida se atrasa toda e até o processo de registrar seu casamento no Brasil. Agora, se você fizer isso que eu te fiz, esse pulo do gato, tira o Social Security primeiro, você tem um documento americano com seu nome de casado. Aí o que você faz? Certidão. Social Security. Combine os dois. Pega o documento do boyzinho, a fotinho do boyzinho, a sua fotinha, seus documentos. Pica a mula pro consulado, marca, né? Tem que marcar, tá, gente? Pica a mula pro consulado brasileiro. Aí você vai lá registrar seu casamento. Eles fazem tudo pra você. Você paga uma taxinha. Se você não quiser lá voltar lá, você pede pra eles te mandarem por correio, que você paga um envelope lacrado, tudo bonitinho pra eles te enviar de volta. Tira o seu título de eleitor lá, que eles fazem pra você na hora. Tira o seu CPF, que agora é online, na hora com seu nome. Tira não, né? Refaz com seu nome de casado, na hora pra você. E pronto. Você vai ter a certidão brasileira mostrando que você casou no exterior. Luiz, não finalizou? Não, mano, é Brasil. Consulado brasileiro não se comunica com o cartório de primeiro ofício do seu estado. Então você vai pegar e o dia que você for no Brasil, você leva essa certidão e vai no cartório de primeiro ofício e fala: casei no exterior, quero finalizar o registro do meu casamento aqui. Avisar vocês. Aí lá eles fazem também, você paga umas taxinhas, tudo é money. Bingo, acabou.
Não tem tanta muvucada, não tem esse Paranauê. Dá os direitos do gringo também, de ter direito ao seu real, às suas terras em Minas Gerais. Para de bobeira, mulher. Chama coisa negativa ficar pensando desse jeito. Ai, se eu divorciar. Ai, se eu perder meus quantos milhões que você tem? Você tá tão rica assim? E casou com o gringo. Vocês param de me palhaçada aí, gente. Ai, me poupe. Hein? Agora eu vou deixar vocês aqui com a minha amiga, advogada internacionalista. É tão grande o nome que eu tenho que respirar pra falar. Natane. Natane vem aí explicando pra vocês o que pode acontecer, os pepinos que pode acontecer se você não registrar o seu casamento no Brasil. Ela vai falar da parte legal, que eu não entendo muito, mas eu sei que tem algum pepininho, né? É que assim, a gente espera acontecer. Enfim, e daqui a pouco eu volto com vocês. Olá pessoal, meu nome é Natane Cabral, sou advogada de imigração no Brasil e advogada de direito internacional de família. Primeiramente gostaria de dizer que estou muito feliz de estar aqui e agradecer a Luíse pela oportunidade, pelo espaço, por ceder o canal dela, para que nós possamos sanar algumas dúvidas aqui hoje. E você que está indo se casar em outro país, ou até mesmo você que irá imigrar para outro país e, consequentemente, constitui uma vida nesse país, uma família, com certeza esse vídeo vai te impedir de cometer alguns erros que, consequentemente, iriam te dar muitas dores de cabeça futuras. A Luíse me enviou algumas perguntas, mas antes de tudo, o que nós temos que se atentar aqui é que qualquer coisa que eu irei falar irá depender muito de cada caso concreto, tá? Então nós precisamos analisar cada caso concreto para termos uma resposta mais específica, mais em geral, eu vou tentar aqui tratar de maneira geral e entregar para vocês algum conhecimento que será de grande valia. A primeira pergunta que a Luíse me enviou é uma pergunta mais genérica, Quais são as implicações do não registro no Brasil do casamento realizado no exterior? O não registro do casamento realizado no exterior pode implicar em várias questões: divórcio, tutela ou guarda de menores, tá? Herança, questões previdenciárias e outras questões. Eu vou falar aqui, um ponto que não foi tratado pela Luíse nas outras perguntas, por exemplo, na questão previdenciária. A gente tem que se atentar que isso não é somente para brasileiros, mas também para estrangeiros que vieram para o Brasil, tiveram uma vida aqui, Às vezes esse estrangeiro não está pensando em ir para outro país, está pensando em ficar no Brasil ou morou aqui, por alguns anos, tá? Nessa questão previdenciária, você que se tornou um segurado pelo INSS, Ou seja, dependendo de quanto tempo aí que você contribuiu para a Previdência Social brasileira, se você vier a falecer, o seu cônjuge, ele pode ter direito à pensão pós-morte, tá? Então, a primeira coisa sobre a questão do registro de casamento no Brasil, tá? É a segurança jurídica, não só para você, mas também para o seu cônjuge, os seus familiares, tá? Um casamento não registrado no Brasil pode impactar no divórcio? Pode sim. Principalmente se você está no Brasil, nós temos muitos casos, de brasileiros que retornam ao Brasil, principalmente de mulheres que estavam sofrendo algum tipo de abuso por parte do cônjuge no país onde foi constituído o casamento, e essa pessoa não quer retornar, ao país onde o casamento foi constituído para solicitar o divórcio. Para você solicitar o divórcio através do tribunal aqui do Brasil, você precisa ter o registro do casamento que foi realizado no exterior aqui no Brasil, A sua certidão de casamento do outro país é um documento estrangeiro, em outro idioma, não é válido, aqui no Brasil esse documento. O Brasil, ele reconhece, tá? O casamento realizado em outro país é válido aqui no Brasil. Entretanto, para que ele possa reconhecer, ele possa ter ciência que esse casamento foi realizado, é necessário o registro, tá? Até mesmo porque por questões de idiomas, e não ser um documento daqui. E aí a gente já passa para outra parte.
No caso, por exemplo, né, de tutela, né, de guarda de menores, pode impactar também. Às vezes, né, isso vai depender muito, né, se esse menor, se ele tem a nacionalidade brasileira, não tem, né, isso daí também é outro assunto que nós podemos discorrer, né, que tem muitas pautas a serem tratadas, mas para você resolver aqui, né, no Tribunal do Brasil, né, esse divórcio e, consequentemente, a guarda, né, desse menor, é necessário que tenha um registro desse casamento aqui no Brasil. É claro que até mesmo em questões de bens vai ter algumas coisas que o Brasil ele não vai ter competência, tá, para resolver. Entretanto, o Tribunal do Brasil pode trabalhar em conjunto com o tribunal daquele país. É claro que a gente vai precisar fazer homologação de sentença em alguns casos, nesse país onde que o casamento foi constituído, mas até mesmo por uma questão, às vezes, de economia, né? Porque, às vezes, você pagar um advogado lá naquele país que foi constituído o casamento, né, acompanhar aquele processo de longe, às vezes vai te dar mais trabalho e também vai te custar mais dinheiro. Nas questões, né, específicas aos bens, tá? Isso pode dar uma confusão patrimonial muito grande, tá? Por quê? Vamos supor, você constitui bens aqui no Brasil, ou até mesmo o cônjuge, seja ele brasileiro ou estrangeiro, tá? Porque nós temos muitos casos, né, de estrangeiros que constituem imóveis, bens nas regiões praianas aqui do Brasil, por exemplo, né, que é a parte aí mais famosa do Brasil. O Brasil é muito famoso por ter, né, praias muito lindas, e tem muitos estrangeiros que constituem bens aqui no Brasil, inclusive estrangeiros que são casados com brasileiros, tá? Se você não tem o registro do casamento aqui no Brasil, né, como que você vai ter direito a esta herança? É claro, Natânia, a gente pode, né, solicitar uma ação judicial e solicitar o registro tardio, mas olha a dor de cabeça que isso pode dar. Tá? Até mesmo para os filhos, porque às vezes, né, os dois pais, né, já aconteceu, né, acontece, infelizmente, os dois pais vêm a óbito no mesmo tempo. Imagina para os filhos fazerem essa divisão patrimonial, né, a sucessão dessa herança. É uma dor de cabeça enorme. Outra coisa, nós temos casos, né, de bens que estão aqui no Brasil e, por exemplo, o seu cônjuge, ele constituiu um bem aqui no Brasil, ele veio a falecer, ele é um estrangeiro, né? E a lei brasileira diz que o país de origem desse cônjuge não pode tratar, tá? Não tem competência para resolver, né, a questão, né, sucessória dos bens que estão aqui no Brasil, tá? A não ser que a lei de origem, né, desse cônjuge estrangeiro seja mais benéfica para o outro cônjuge e os filhos, tá? Outra coisa, às vezes você tem, né, você tem sua mãe, você tem seu irmão, tios, primos, enfim, ou até mesmo você que não tem mais, né, os parentes em linha direta, mas você tem os parentes colaterais aqui no Brasil, tios e primos, e você constituiu bens aqui no Brasil, tá? Às vezes você tem investimentos, tem um dinheiro guardado em conta. Se não tem o registro do casamento, tá, aqui no Brasil, o seu cônjuge que está lá no outro país, ele não vai ter direito a esses bens. Esses bens podem ir até, né, para cair nas mãos aí de um tio, de um primo que você talvez nem conheça ou talvez nem converse, né? São parentes mais distantes. E o seu cônjuge, né, que teve aí uma vida com você, não vai ter direito, a não ser que ele tenha conhecimento, né, desses bens aqui no Brasil e venha brigar por isso. Mas como a gente já falou aqui, né, é necessário essa dor de cabeça, ter que ajuizar uma ação para fazer o registro tardio, né? Olha quantos anos que isso aí vai se arrastar. Então a gente tem uma insegurança jurídica muito grande. A gente pode dar N exemplos aqui, eu posso dar muitos exemplos para vocês, né? Criar vários problemas e a gente ficar aqui uma semana discutindo sobre isso, porque realmente são vários problemas. Outra pergunta que a Luísa me fez, né? O que isso impacta na questão de atualização de documentação, né, brasileira? Se você se casa lá em outro país e você, né,
tem a mudança do seu nome, você precisa fazer a atualização dos seus documentos brasileiros, né? Até porque já pensou você separado em um aeroporto, né, aqui no Brasil, com 2 passaportes de 2 países diferentes e com 2 nomes diferentes, até você explicar, né, que você não fez o registro do casamento e é por isso que está, né, com essa diferenciação, enfim, né, eles podem pensar N coisas, até mesmo que você está portando um passaporte falso, né, está cometendo um crime. Então, isso, né, vai impactar de uma maneira muito negativa. E para fazer a atualização dos seus documentos aqui no Brasil, você precisa ter o registro. Se você não tiver o registro, né, no Brasil do casamento realizado no exterior, você não consegue fazer essa atualização. Ah, mas eu não penso em ir para o Brasil mais, eu vou construir minha vida aqui nesse país, eu não tenho nem mais parentes no Brasil, eu não quero voltar, e enfim. Talvez, né, isso lá na frente, quando você vier a óbito, os seus filhos irão ter uma dor de cabeça, né, para resolver essa questão de documentação, porque para fazer alguns procedimentos, né, cumprir alguns atos da vida civil, futuramente, talvez que eles precisem, eles vão ter, né, essa dor de cabeça para resolver essa questão da sua documentação brasileira, que está em disparidade com a sua documentação em outro país, né? Talvez você receba uma herança, você venha a óbito antes, né, dos seus filhos e receba uma herança de um familiar aqui no Brasil. Como que os seus filhos irão fazer, né, essa divisão patrimonial, né? Às vezes o seu cônjuge ainda está vivo, como que o seu cônjuge também vai requerer, né, essa herança? Isso vai depender também muito, né, de qual foi o regime de bens adotado por aquele país, né, que você casou, porque a lei brasileira diz, né, a lei que rege o casamento é aonde o casamento foi constituído, tá? Então, são vários problemas que a gente pode criar aí para exemplificar, né, a importância do registro aqui no Brasil do casamento realizado em outro país. E qual é o prazo para o registro desse casamento realizado no exterior? 180 dias, tá? Até 180 dias após a sua primeira entrada, tá, ao Brasil, né, ou de ambos os cônjuges, para fazer esse registro. Caso você não realize o registro do casamento dentro desse prazo, né, então vamos supor, você se casou nos Estados Unidos, você ficou 2 anos fora, não fez o registro, mas depois de 2 anos você entrou ao Brasil. A partir daquele momento que você entrar no Brasil, passa-se a contar 180 dias. Dentro desse prazo, você tem que realizar o registro, tá? A transcrição. Caso você não faça nesse prazo, você vai ter mais dor de cabeça, porque vai precisar, né, solicitar, pagar um advogado, contratar um advogado para fazer, né, ajuizar uma ação e tentar fazer o registro tardio. E somente com essa sentença judicial que você vai conseguir fazer esse registro do casamento aí no Brasil. Eu espero ter sanado as dúvidas de vocês, né? A questão do registro, né, tenham em mente que a questão do registro, ela não é importante só para você, mas também para o seu cônjuge, tá? Que às vezes nem é um brasileiro, né? É um cidadão estrangeiro, mas você não realizando o registro do casamento aqui, tanto você quanto ele estarão em insegurança jurídica em vários âmbitos da vida civil. Pessoal, rapidinho falando sobre bigamia, que é uma pessoa que contrai casamento 2 vezes, ou seja, é casado com 2 pessoas. Se você realiza o registro do casamento no Brasil e futuramente, né, lá em outro país, você se divorcia e você não faz a homologação do divórcio aqui no Brasil e você contrai casamento no exterior novamente, você estará cometendo um crime de bigamia, pois você não realizou a homologação do divórcio aqui no Brasil. O Brasil não reconhece aquele divórcio que foi feito lá no exterior. É por isso que é necessário realizar essa homologação. Isso é um erro que muita gente comete. Não só brasileiros, mas inclusive estrangeiros também, né? Cônjuges brasileiros que tiveram o registro do casamento, fizeram o registro do casamento no Brasil, se divorciaram, né, lá no estrangeiro, no país dele de origem, e
não fizeram a homologação do divórcio e contraíram um casamento lá no país dele de origem. Ele também vai estar cometendo o crime de bigamia aqui no Brasil, mesmo não sendo cidadão brasileiro. Caso, né, vocês ainda ficaram com alguma dúvida, tem uma dúvida específica, mande para a Luísa, entre em contato comigo diretamente, coloca aí nos comentários para que a gente possa estar sanando e evitando, né, que você tenha algum problema aí futuro, né? O conhecimento, ele nos previne, né? Um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo e mais uma vez, Lu, obrigada, um abraço. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado aí das informações que a Natane deixou pra vocês. Se vocês tiverem dúvida, deixe aqui nos comentários que a Natane vai responder. Eu também vou responder. Também me chama lá no Instagram, segue a Natane, vou deixar aqui o arroba dela, tá? Pra quem quer casar e morar no Brasil com seu gringo, a Natane, ela faz esse processo, né, reverso, né, do gringo ir morar no Brasil. Ela não faz o processo, por enquanto não, do contrário, né, mas ela sabe as informações. Então segue ela lá, ela tá sempre dando update, né, de pessoas que querem morar no Brasil, casou e tem que fazer esse processo de imigração para o Brasil. E não esqueçam de me deixar saber se vocês querem mais informação sobre o processo de visto K1, do visto de esposa, do green card, que aí eu trago mais convidados para esse canal para ajudar vocês e fazer update, né? Porque meus vídeos antigos, já tô 5 anos casada, bebê, aqui meu Diamond. Tiffany, tá? Fui, vejo vocês no próximo vídeo, tchau!